Lucas 15, 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele irá fazer? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata ou 10 dracmas e perde uma. Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Um filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Versículo 17. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete de celebração, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O filho mais velho se irou e não quis entrar na festa. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às tuas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Ler isso já é maravilhoso. Mas vamos fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos e termos a oportunidade de debruçarmos sobre ela essa noite. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, conduza-nos, ensina-nos a viver e fazer o teu propósito. Fala conosco, cura-nos, restaura-nos, conduza-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dificilmente um cristão não ouviu em algum momento alguma dessas três parábolas. Lucas 15, o capítulo de Lucas 15, é onde traz a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida e a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos essas parábolas pelos títulos que deram para ela, mas na verdade, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve de forma corrida, como uma carta, como um livro, e não coloca esses títulos. E aqueles que editaram a Bíblia, que facilitaram, colocaram versículos, capítulos, e depende da editora, eles colocam um título. Por exemplo, muitas Bíblias têm a última parábola, que é a parábola do filho perdido, como parábola do filho pródigo. Antigamente eu achava que pródigo era o nome do cara. Eu achava. De repente tem gente que acha que pródigo é a família dos pródigos. Mas pródigo na verdade significa esbanjador. É aquele que desperdiça, é aquele que esbanja, é aquele que não mede. Aí a gente vai ler a parábola, a gente vai perceber que justamente ele vive uma vida desregrada, uma vida onde ele não mede, ele não faz cálculos, ele desperdiça e desperdiça e desperdiça. Por isso é pródigo. Amém? Anota essa aí, você já aprendeu uma. Mas geralmente nós olhamos para essas parábolas e nós muitas vezes debruçamos sobre esse texto de uma forma, por exemplo, vamos pregar hoje sobre a parábola da ovelha perdida. Muitos de nós já ouvimos e já fomos ministrados pela ovelha perdida. Muitos de nós já ouvimos e fomos ministrados pela a dracma perdida. Muitos de nós já ouvimos e já fomos ministrados pela parábola do filho pródigo. Mas essa noite eu gostaria de propor algo diferente. Eu não quero debruçar exatamente sobre cada parábola dessa. O que eu quero fazer essa noite é compreender por que Jesus contou essas parábolas e o que ele quis dizer com essas parábolas para as pessoas, e que pessoas a ele direcionou essas parábolas. Amém? Existe um contexto aqui nessa história, e quando a gente entende o contexto dessa história, as coisas vão ficar amarradas de um jeito que a compreensão vai ficar clara para nós. O que Jesus quer apresentar contando essas parábolas. Eu acho muito interessante o que Jesus quer expressar para os seus ouvintes. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos captar essa noite. O sentido dessas três parábolas. Por que dessas três parábolas? E o que Jesus quis dizer com isso? O interessante é que no versículo de número 1, vai dizer que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Está dizendo o texto para a gente, Lucas está narrando para nós, que vinham pecadores de todos os tipos ouvir Jesus ensinar. Isso já é algo maravilhoso para nós pararmos e pensarmos. A palavra de Jesus era algo maravilhoso, trazia uma vida, trazia água no deserto. Sabe, uma coisa que eu vejo é que todos nós, pecadores, que estamos distantes de Deus, sentimos uma grande necessidade de Deus.
Existe no mundo uma grande necessidade de Deus, e é justamente o início do capítulo 15 diz isso: cobradores, pecadores de todos os tipos, cobradores de impostos e pecadores, vinham para ouvir Jesus. Irmãos, isso é muito significativo, sabe por quê? Porque aos nossos olhos, as pessoas que estão perdidas nos seus pecados, na sua vadiagem, na sua esculhambação, para nós ele é só mais um pecador, que está enchendo a cara porque quer, que está se prostituindo porque quer, que está loucão porque gosta, que fica vivendo vadiado porque quer, mas há um vazio dentro dessas pessoas, há um vazio em nós. Há um vazio para aqueles que mesmo aos olhos humanos estão em pecado. Por mais que você olhe uma pessoa que está distante de Deus e ela pareça que está sorrindo, eu tenho certeza que por trás daquele sorriso existe uma angústia. Por trás do sorriso existe uma angústia, existe um choro escondido atrás da risada. Muitas vezes pessoas que estão perdidas na bebedice, perdidas nas drogas, perdidas na prostituição, perdidas em uma vida errante aos desejos da carne, sabe o que elas estão na verdade? Procurando preencher um vazio que elas não querem encarar, procurando sorrir. Eu gosto de quando Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu acredito, eu já preguei isso aqui, nós vivemos em uma geração chapada, uma geração embriagada, uma geração que fica buscando fugir da realidade para não encarar a dor da vida, porque a vida é dolorosa, a vida dói, é choro, ranger de dente, a gente perde, a gente sofre, e muitas vezes a gente quer ficar chapado para esquecer da vida real, porque atrás do sorriso existe um choro, existe um vazio existencial, uma solidão que nos vadios sem regra, existe uma necessidade enorme de vida. O mundo precisa de vida, a escuridão precisa ser alcançada pela luz, e quando a luz brilha em meio à escuridão, é como um oásis no deserto, e o pecador vai de encontro a essa vida, porque nós necessitamos de vida para a nossa vida. Aleluia. E esse texto começa dizendo isso: e eles vinham. Irmão, aonde há o evangelho verdadeiro, aonde há Deus sendo manifesto, aonde há água do Espírito Santo sendo derramada, aonde há o evangelho de vida de Jesus Cristo sendo pregado, pode crer que ali haverá quem busque salvação. Há um anseio por salvação, há um anseio por vida, e nós não podemos perder os olhos disso. Só que em contrapartida, existem aí alguns homens no versículo de número 2, e que representam a religião da época, os escribas e os fariseus, e eles ficam indignados. No versículo de número 2 eles ficam indignados. Os fariseus e os mestres da lei, eles criticam Jesus, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles, ele senta na mesa com pecadores. Esse cara é louco. Porque não há espaço na religião muitas vezes para o profano, é claro que não há, mas o perdido precisa de luz, e luz somos nós, irmãos. Sabe, olha para a gente, tudo gente bonita e descontraída, tudo gente cheirosa, tudo gente arrumada, a melhor roupa do domingo, aquela história toda, mas também nós precisamos brilhar lá fora, porque tem muita gente precisando de salvação. Muita gente precisando, e isso não pode ser uma reunião fechada, isso não pode ser um clube privado dos bonitos e cheirosos de Cristo. A igreja, ela deve entender que ela tem que estar de portas abertas para ela brilhar, fazer o seu papel de sal, o seu papel de luz, iluminar nas trevas, porque com certeza aqueles que necessitam virão. Amém? Aí eu me pergunto, se a mensagem do evangelho verdadeira atrai pecadores, se a mensagem verdadeira do evangelho atrai aquele que está precisando de vida, que tipo de gente que a gente está sendo?
Gente que atrai pecadores por causa da vida que temos, para transmitir vida, ou gente que afasta quem precisa de ajuda? A gente tem que pensar nisso. Ou seremos aqueles que pregam a mensagem que traz vida, ou a mensagem que traz condenação. Porque a mensagem que traz condenação já está por conta dos fariseus e dos escribas. Porque para eles, os pecadores e os mestres da lei, já não tem mais jeito. Nunca se esqueça disso. A mensagem que sai da sua boca é uma mensagem que traz vida. Amém? Você crê nisso? E assim, como nós viemos parar aqui? Por causa que nós estávamos necessitados da vida de Deus em nossas vidas. E aí que Jesus começa a propor essa parábola. Olha só o contexto: pecadores vindo até Jesus, e religiosos questionando que Jesus interage com pecadores. Aí Jesus fala assim: agora eu vou contar para vocês 3 historinhas. Amém? Tá bom, então senta aí que o tio vai contar uma historinha. E ele começa a propor essas parábolas. Ele começa a falar da parábola de um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma ovelha, mas vai em busca dessa ovelha e encontra essa ovelha e celebra. Ele fala da parábola de uma mulher que tem 10 moedas e perde uma moeda e fica procurando aquela moeda dentro de casa, encontra a moeda e fica feliz. Ele conta a parábola de um homem que tem 2 filhos e o filho mais novo mete o louco, quer ir embora de casa, pede a herança, deixa o pai, vai viver uma vida longe, mas que o pai sempre espera a volta desse filho. E esse filho volta e o pai recebe de novo e o coloca na posição de filho de novo. Sabe, uma coisa que nós temos, eu já vi tanta interpretação dessas parábolas, e eu acredito que você também, do tipo assim: olha, você tem que arrumar a casa, você tem que pôr a casa em ordem, como a mulher da parábola, como a mulher que está procurando a dracma, você tem que abrir a janela. Não é o que a gente ouve? Não, que a gente ouve isso muito: você tem que se ajeitar, põe a casa em ordem. A gente ouve tantas coisas acerca dessas parábolas, mas eu quero dizer para você, que o que Jesus está dizendo aqui para esses religiosos, Jesus está olhando e contando essa parábola, o que está dentro dessas parábolas, o que Jesus quer dizer é que Deus é o pastor que vai em busca das ovelhas. Deus é a mulher que arruma a casa. É um escândalo. Deus é a mulher que arruma a casa. Deus é o pai que espera a volta do filho. As parábolas, elas estão dizendo isso, apresentando para esses homens que estão questionando Jesus, apresentando que Deus é um Deus que está em busca do perdido. Então é óbvio que o Filho de Deus na terra, o Emanuel, a representação física de Deus aqui na terra, iria fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? Resgatar o perdido. Aleluia. Essas parábolas, elas trazem isso: Deus é o pastor, Deus é a mulher, Deus é o Pai. E qualquer explicação fora disso daí é invenção. Por isso que nós temos que ler um contexto, porque aí você pensa, você tem que abrir a janela, você tem que procurar a casa, como se você fosse a mulher procurando a dracma, o valor. Mas não, o texto está dizendo que Deus é esse que vai em busca do pecador, é um Deus que está em missão, é um Deus que se dispõe a ir e procurar e fazer, para que possa haver arrependimento. É um Deus que prepara o caminho, para que a gente possa voltar. Aleluia. Deus prepara um caminho para que você possa voltar. Isso é maravilhoso. Isso é profundo demais. E olha só, quando a gente vai ver essas 3 parábolas também, analisar essas 3 parábolas, parece que existe um senso de pertencimento de Deus. Olha só, vamos analisar. O homem tinha 100, ele tinha 100 ovelhas. As ovelhas eram dele, ponto final. A mulher tinha 10 dracmas. A mulher tinha 10, mas as moedas eram delas. O homem tinha 2 filhos. Os filhos eram dele. Olha o que está falando, que
toda a raça humana, que toda a criação pertence a Deus e Ele ama a todos. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos de Deus. Você pode estar perdido, mas você ainda é de Deus. Você pode estar sujo, ferido, mas você ainda é de Deus. Você pode ter caminhado para longe, mas Ele ainda te ama, porque você é dele. Isso é lindo. Olha o que esse texto está dizendo. Há um senso de pertencimento de Deus. Eu tenho as ovelhas, eu tenho as moedas, eu tenho os filhos, e olha o que Deus está dizendo: eu não abro mão de ninguém, todo mundo é importante para mim, cada um tem seu valor no meu coração, eu amo a cada um de uma forma íntima, pessoal e importante. Isso é profundo demais. Olha o que Jesus está ensinando para esses homens. Olha o que Jesus está ensinando para nós. Existe um senso de pertencimento e existe uma importância. Existe uma importância. Não é porque eu tenho 99 ovelhas que eu vou deixar uma se perder. Deus é egoísta, Ele quer tudo e todos para Ele. É um amor, paixão, eu quero é tudo é meu, você é dele, e ele anseia por você, ele te ama, ele te quer, tenho 100 ovelhas, perdi uma, gente, é que nem aquela história, né? Eu aposto, apostar não é de Deus, pastor, não é um termo de falar, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que se você for na sua casa e fazer uma faxina na sua casa, não igual a mulher da dracma, mas fazer uma faxina, eu vou encontrar umas moedas perdidas pela casa. E quantas vezes você mesmo na sua casa está andando e vê assim, 25 centavos, e deixa lá, parece que é o rico, né? A gente se sente rico, né? Quando... Não tem umas moedinhas perdidas lá na sua casa? Tem, cara, na minha tem, na sua tem, na nossa tem. Só vai fazer falta na hora de pegar o busão, quando o Sandro falar, não, tem que ser a passagem completa. Mas, entenda, às vezes a gente despreza, quando a gente tem muito uma coisa, a gente despreza. A falta de um. Irmão, quem aqui acha que teve mais irmãos na vida? Quem acha? Fala um número alto, quantos irmãos você tem? 7? Alguém teve mais que 7? 7 quantos? Pausa dramática para água. Alguém ganhou? 16 irmãos. Pensa, você acredita que de repente todos eram importantes e são importantes, foram importantes para sua mãe, não foram? Demais. A mãe sabe, o irmão não sabe o nome de todos. Você sabe o nome de todos, Cata? Não vou perguntar o nome de todos, não, porque o culto vai acabar. Mas, para uma mãe, cada filho é importante. Tem mãe que chora até hoje a morte de um filho, às vezes um recém-nascido. Antigamente havia uma perca muito grande de bebês, mas as mães lembram de todos os filhos que se foram. Sabe, o amor de Deus é muito maior que isso. E não importa que seja uma multidão de bilhões ou milhões de pessoas, cada vida é importante para Deus. Isso nos faz pensar em tantas coisas, em como é tão grave tirar a vida de alguém. Porque quando eu tiro a vida de alguém, eu estou tirando a vida de alguém que Deus ama. E que mesmo que esteja perdido, para Deus tem um valor. Não sou eu que estou dizendo, é a parábola que está dizendo. Quando tiramos a vida de alguém, ou ansiamos que alguém deixe de existir, estamos ansiando que alguém que Deus ama incondicionalmente deixe de existir. Porque não importa que tem 100, não importa que tem mais 9, não importa que tem uma... Interessante que o filho mais novo que pede a herança,
Sabe, e isso também dá uma questão de importância, porque na cultura judaica, no contexto histórico-cultural, o filho mais velho que era o cara. Era o filho mais velho que ia assumir as coisas, era o filho mais velho que iria cuidar das coisas do pai. O mais novo ia estar sujeito ao mais velho. E nesse caso é o mais novo que vai embora, é o mais novo, o caçula que mete o louco. Se fosse irmão do meio, eu até entendia. Irmão do meio é tudo meio esquisito. Tem gente do meio aqui? A Cata não sabe nem se é do meio, né? 16, Cata. Ou é primeiro ou é último. Né? Mas, enfim. O mais novo vai embora. O pai podia dizer: ainda bem que não foi meu primogênito, ainda bem que não foi o mais velho, ainda tem quem vai cuidar das coisas. Mas não, propositalmente Jesus constrói essa parábola para dizer: não importa que é o primeiro, não importa que é o último, todos têm valor para Deus. Aleluia. E sabe, nas 3 parábolas há uma questão também que a gente tem que pensar. Nas 3 parábolas algo se perde, alguém se perde. Há uma perca, há uma queda. A ovelha se perde, a dracma se perde, um filho se vai. E tanto na questão de se perder ou de ir para o coração de Deus, todos fazem falta. Há uma queda, há uma ruptura da posição original. Eu fazia parte de um rebanho, eu fazia parte de um dote. Tem algumas perspectivas que dizem que aquelas dracmas faziam parte do dote da mulher que casava. Ou de repente você vai ouvir que aquelas dracmas faziam parte de um adereço, de enfeite da noiva. Pouco importa, mas faziam parte de um contexto. Isso é muito bonito, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Você faz parte de um contexto. Você pertence a Deus, e há um contexto ao qual você faz parte. E Deus anseia que você volte para esse contexto. Deus anseia que você volte para a posição ao qual Ele ansiou você. Aleluia? Há um lugar para você, há um espaço para você. Não vai ser que nem os 12 apóstolos, que Judas Iscariotes se mata e se vai, e aí agora vamos fazer o sorteio para encontrar outro para ocupar o lugar. Não há quem vai ocupar o seu lugar na história. Gente, isso é muito profundo. Não tem quem vai ocupar o seu lugar. É você. É você. Existe um senso aqui de identidade, de individualidade, que essa parábola traz para nós. Não pense assim: lá já tem o Rodrigo Oliveira, já tem o Barbosa, já tem o pastor Sandro, já tem tanta gente bonita fazendo a obra. Senhor, que importância que eu tenho? Você tem uma importância para Deus. E Ele anseia que você venha para Ele. Ele anseia que você volte para ocupar a posição que você tem nele, porque você pertence a Ele. Aleluia. Há uma posição para você. E aí, o interessante é que nas 3 parábolas, então a gente já sabe, por favor, quando eu der oportunidade para você pregar, Rebeca, não vem me falar que a gente é a mulher. Nós somos as dracmas. Por favor. Deus é a mulher, Deus é o pastor, Deus é o pai. Mas nas 3 parábolas, sabe uma coisa que acontece também? Há uma ação de Deus em prol do perdido. O pastor vai procurar a ovelha, a mulher vai arrumar, varrer a casa, acender a vela. O pai está esperando o filho, ele está ansioso. O filho quis ir, e ele vai respeitar o querer ir do filho, mas que ele espera a volta, ele espera. Mas antes que o filho chegasse, ainda quando ele estava longe, o pai vai ao encontro. Então ainda há uma ação do pai, de ir. Nas 3 parábolas, nós vemos Jesus dizer que Deus vai preparar o caminho para que o pecador volte para Ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai.
Se precisar carregar, Ele vai pôr no ombro. Deus vai se esforçar para te trazer para Ele. Há um movimento cósmico de Deus para que você venha para Ele. Há uma ação de Deus na história, no cosmos, no espiritual, para que você venha para Ele. Ele prepara o caminho. E Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na parábola da dracma, da moeda perdida, arruma-se a casa, é preparado alguma coisa, abre-se, acende a luz. Quem é a luz da vida? A luz da vida é Jesus. Jesus, Ele é o bom pastor que está a serviço do Pai. Jesus é a luz da vida. Jesus é o cordeiro cevado que foi morto para que celebrasse a volta do filho pródigo. Jesus está na história para que você volte para Deus. Gente, a teologia chama isso de Mission Day. Um Deus em missão. Que essa missão já começa lá no Éden, quando o homem cai. O homem está no Éden. Eu vou puxar um pouquinho do Xandão. Vamos caminhar no Éden. Isso aí, Xandão. Vamos caminhar no Éden. O homem cai. Deus sabia que o homem tinha caído, sim ou não? Vamos? Deus sabia que o homem tinha caído, sim ou não? Sim. E mesmo sabendo que o homem caído, Deus ainda foi passear no jardim, sim ou não? E Deus parece que está procurando o homem no jardim, não parece? Sim. É a missão de Deus em busca daquele que já tinha se perdido. A missão, a Deus em missão, Deus que desce, mesmo sabendo que aquele cara está perdido, Deus ainda quer se relacionar com aquele cara. Mesmo sabendo que ele tinha se perdido, Deus ainda fala: cadê Adão, cadê você? Há um grito cósmico de Deus ecoando na sua alma perdida, dizendo: cadê você, meu filho? Eu estou te esperando, eu preparei o caminho para que você voltasse. Há uma ação minha para a tua volta, há uma ação minha para a tua cura, há uma ação minha para o teu perdão, há uma ação minha para que você esteja no lugar ao qual eu anseio para você. Ai, que coisa maravilhosa! Deus promove uma busca. Mas tem um detalhe nas 3 parábolas que fica evidente e claro. Quando ele vai explicar desse encontro, ele vai dizer que há uma grande celebração. Há uma grande celebração por causa de uma ovelha. Há uma grande celebração por causa de uma moedinha. Gente, aquela moedinha, além de representar essa questão do casamento, pensa você perder a aliança de casamento. Tem gente já preocupada aqui, já ia perder. Pensa, Léo, perder a aliança de casamento. Colocou no dedão agora. Eu estou sem aliança de casamento, preciso até justificar, porque eu falo muito de casamento, aí o pessoal acha que eu estou namorando. Tá? Essa aliança é uma aliança que eu tenho com a Iris. Depois a gente acerta com o Luiz essa aliança aqui. Mas é uma aliança com a Iris. E a minha aliança de casamento, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos 19 anos eu engordei um pouco. Deu para perceber? E a aliança ficou presa no meu dedo ficou roxo. E a própria Márcia me ajudou a serrar a aliança, porque eu estava causando um problema já nos meus dedos. E eu estou só esperando a Deus a providência da dracma perdida para poder reformar a aliança. Mas eu gosto de usar minha aliança. Mas já a pessoa perder a aliança, chama os amigos para celebrar. Encontra o filho, há uma celebração. Gente, isso é, como diria Teca, isso é muito profundo. É demais, não, mas é demais. Gente, olha o que Jesus está dizendo. Vocês não estão valorizando esse perdido. Para vocês ele é só mais um perdido. Para vocês ele não tem valor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o mais perdido dos perdidos, quando se arrepende, há festa no céu.
Quando o mais perdido dos perdidos se arrepende. Gente, quem chama para quem chama para celebrar, Iago? O pastor, a mulher, o pai. Pensa hoje, você vindo para os caminhos do Senhor, entregando a sua vida a Jesus Cristo, e aí você fala assim: ninguém liga para mim, ó vida, ó céus, eu sou um Zé Ninguém, eu sou só uma ovelha perdida, ferida, ó Senhor, eu só sou uma moedinha de 50 centavos, eu sou só um filho rebelde que foi embora. Mas aí você volta para o Senhor, porque você descobriu que o caminho foi aberto para você. Não importa os seus pecados, esse caminho foi aberto para você. E aí você vai descobrir que nessa noite, no céu, a voz de Deus dirá: anjos, venham celebrar comigo. Cara, isso é top, top, top. Sabe, mas também nessas três parábolas nós vemos um detalhe muito importante. Eu não sei se você se atentou. Nas três parábolas, na conclusão das três parábolas, Jesus fala que a celebração só existe e todo o esforço só existe para que um pecador se arrependa. Arrependimento está nessas parábolas. Sem arrependimento não há celebração. Sem arrependimento não há volta. Sem arrependimento não tem cura. Cura, a ovelha perdida, está lá nas costas. O pastor vai, e olha aqui o detalhe do texto, olha a sensibilidade do texto, olha que coisa mais fofinha. Ele pega a ovelha, ele leva para o estábulo, ele leva para o pasto. Eu faço assim, vocês falam. Ele leva para o pasto? Ele leva para o estábulo? Ele leva para o veterinário? Ele leva para casa, porque ela precisa de cuidado. Ele vai ficar acordado à noite cuidando da ovelhinha que estava perdida. Ela estava ferida e ela precisa de cura, mas sem arrependimento não tem cura. Não tem cura. A dracma foi achada, vamos celebrar. A parábola do filho perdido também tem muito arrependimento ali, porque a virada de chave da parábola do filho pródigo é o versículo 17. Porque o versículo 17, na minha humilde, eu não tenho cacife, não tenho pistolão para dizer nada sobre a Bíblia, mas para mim a frase bíblica que resume arrependimento é Lucas 17, a frase bíblica: caindo em si. O que é arrepender-se? Cair em si. É aqui, Lucas 15. Porque Lucas 15, 17 vai dizer que caindo em si, o filho esbanjador, ele começa a analisar que ele foi para longe do pai, ele começa a analisar que ele desperdiçou a vida. Eu não tenho quem culpar, eu não posso culpar mais ninguém, eu preciso culpar a mim mesmo pela situação ao qual eu me encontro. Eu preciso voltar para os braços do pai. É melhor ser um servo na casa do pai do que ser um rei no mundo. Arrependimento faz parte da transformação que Deus tem para nós. Então, quando eu olho para essas três parábolas, o que a gente vai ver? Que há um movimento extraordinário de Deus para que a gente possa se arrepender e voltar para Ele. Mesmo sendo falho, fraco, pobre, pecador, Deus te quer de volta para Ele. Ele te anseia. Isso é tão profundo. Sabe, irmãos, quando nós lemos essas parábolas, quando eu leio essas parábolas, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser isso que eu compartilhei com vocês. Havia uma posição, e há uma posição, que Deus quer te colocar de volta, porque você pertence a Ele. Ele anseia a tua volta, e Ele prepara um caminho através de Jesus Cristo, a luz do mundo, para que você possa vir para Ele
e saber que você pertence a Ele, e que Ele alegra-se com a sua volta, e que o céu festeja a sua volta, e que você tem um valor que ninguém pode substituir. Você não está entendendo isso? Irmão, você está com depressão? Não quero inferiorizar a sua dor. Entenda Lucas 15 e saiba que você é amado. Você está com uma baixa estima porque você não se sente valorizado ou que ninguém presta atenção em você? Olhe para Lucas 15 e saiba que há alguém de cima que olha para você. É só eu estou esgotado, é só eu, não tem ninguém que me entenda, não tem ninguém que faça nada por mim. Você não pode dizer isso quando você lê Lucas 15, porque o próprio Deus está em missão para que você esteja com Ele. Ele te ama. Essa é a obra de Jesus Cristo. Ele olha para ele conta essas parábolas para esses homens, dizendo: se eu como com pecadores e publicanos, é porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Se eu estou aqui falando para pecadores e publicanos, é porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Vocês acham que conhecem o Pai, mas vocês não sabem nada do amor do Pai. Vocês conhecem de lei, mas vocês não entendem de misericórdia. Vocês sabem de regras, mas vocês não sabem sobre arrependimento. Um banco não vai curar ninguém. O que cura uma pessoa é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu olho para esse Evangelho, existe cura para a ovelha, existe reposicionamento para a dracma, e existe restauração de filiação para o perdido. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de um amor que suporta tudo, no aspecto de uma hipergraça, de um jeito que você pode ficar do jeito que você quer. Não, porque quando você descobre que você é amado, você se arrepende. E o orgulho que a gente tem que querer ter é o orgulho de quem somos em Cristo, e de não do que somos na carne. Eu tenho orgulho do que eu sou em Cristo, porque sem Ele eu estava morto, perdido, ferido, mas nele eu fui achado e fui posicionado no projeto dele para a minha vida. Deus tem um projeto para você. Ele tem um projeto para você. E Ele faz tudo para que você entre nesse projeto. Amém? A vida para a sua vida. Você é extremamente, a sua história é importante para Deus. Você não é mais um no palco da história. Você não é só um figurante no palco da história. Você tem um papel. E Deus quer te colocar nele de volta. Amém? Eu acredito que o Senhor falou aos nossos corações essa noite. E eu espero que o Senhor tenha ministrado a sua vida. E que você entenda de uma vez por todas que Deus te ama. E Ele fez tudo para que você estivesse com Ele. Isso deve fazer-nos pensar que tipo de igreja nós devemos ser. Isso nos deve levar a pensar que tipo de cristão nós devemos ser. Porque Jesus está contando essa parábola para os fariseus para mostrar qual é o papel dele. Se ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele está dizendo: eu estou fazendo o que meu Pai quer que eu faça. Traga as ovelhas perdidas para ele. Lá em Efésios capítulo de número 1, Efésios capítulo 5, versículo de número 1. O que diz, Isaac? Fala para mim, filho meu amado. O que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 1? Diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no. Imitem-no. Em outra tradução mais antiga, do tempo do Lalinho, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Lucas 15 aponta o que é o Pai. Então eu digo para você: sede, pois, imitador de Deus, como um filho amado. Prepare o caminho para que o arrependedor... prepare o caminho para que o perdido volte para o Pai. Esteja disposto a carregar as ovelhas feridas. Esteja disposto a receber aquele que foi distante e colocá-lo na posição de filho de novo. Esse é o nosso papel, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você é amado do Senhor.